Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta. Eu estou aqui para, junto com os irmãos, estudar um texto chamado Pescadores de Homens. Esse texto foi escrito pelo pastor Samuel Mouta para o Manancial, que é uma produção da União Feminina Missionária Batista do Brasil. E o Manancial é um devocional que tem uma meditação diária baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a sua vida espiritual, tá bom? É importante frisar que eu não sou teóloga, eu não sou pastora, eu não sou missionária, não sou nada disso. Sou apenas uma pessoa que, como vocês, apreciam ler a palavra de Deus e meditar sobre ela. Eu achei o texto de hoje fantástico, achei maravilhoso, realmente eu me empolguei e ele falou demais ao meu coração. Então eu vou contar para os irmãos aquilo que entendi. Espero em Deus que o texto também fale ao seu coração, tá bom? Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui, por podermos ler a tua palavra e que tu possas falar ao nosso coração de forma que a gente entenda tudo o que o Senhor espera de nós. Obrigada por tudo, perdoa-nos em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. O nosso texto bíblico está em Lucas, capítulo 5, e vamos ler os versículos de 1 até o 11, tá bom? Então pega lá sua Bíblia, porque são 11 versículos, né? Não fica chato só eu lendo e os irmãos aí só ouvindo. Então vai falar sobre os primeiros discípulos. Então Jesus, à beira do lago de Genezaré, grandes multidões... mentira, gente, eu li errado. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros de outro barco e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante do Senhor e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios, Tiago e João, filho de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém? Bom, irmãos, então o nosso texto chama-se Pescadores de Homens. E o nosso versículo-chave é o 10, que diz: não tenham medo, de agora em diante você será pescador de homens. Olha que bonito isso, né? Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Ora, Pedro já havia encontrado Jesus anteriormente, quando José o apresentou. Vê lá em João, capítulo 1, versículos 40 até o 42. Diz assim, ó: André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. Messias quer dizer o Cristo. Então André levou seu irmão a Jesus e Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João,
mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro e que quer dizer pedra. Então, Pedro já tinha encontrado Jesus anteriormente, né? Porque o André tinha apresentado para ele. Com certeza aquele primeiro encontro deve ter sido bem legal para João, né? Puxa, ele até disse, mudou o nome, né? E agora ia ser Cefas, pedra, que legal, né? Então deve ter impactado mesmo. Mas foi aquele primeiro encontro e depois, agora que eles se iam reencontrar. E ele reencontra onde? Jesus na beira do lago de Genezaré. E o que Jesus faz? Pedro, quero usar seu barco, que nem a gente acabou de ler. Ué, Pedro pegou e deixou Jesus usar o barco dele, e Jesus subiu no barco e ensinou dali para as multidões, porque Pedro emprestou o barco para Jesus. Olha, outra coisa, mesmo após uma noite inteira de trabalho, e suaram ali, tentando pescar alguma coisa, Pedro falou, não, pode Jesus, pode usar o barco. Não ficou lá chorando, mas eu trabalhei demais, estou cansado, eu quero ir para casa descansar, não, Pedro foi legal. Então aqui tem uma coisa bastante interessante. Às vezes a gente fala assim, Jesus, pode me usar, eu estou à sua disposição, mestre. Mas na hora do H, a gente não quer que Jesus use o dinheiro que a gente tem, não quer que ele use os nossos bens, a gente não cede a nossa casa para nada, a gente não cede tempo, nem patrimônio, nem família, não quer nada para Jesus. Fala assim, Jesus me usa, mas não abre a mão para nada. É uma coisa para se pensar. E olha aqui o exemplo que Pedro deu. O que Pedro tinha ali era o barco, e foi o que Jesus pediu. E o Pedro fez o quê? Pode usar, mestre. Fica à vontade. Logo em seguida, Jesus dá uma ordem assim, que parecia que não tinha nenhum cabimento. O que era? Pedro, volta para o mar, joga a rede de novo. Imagine, os caras já tinham até lavado as redes, porque não tinha pescado nada, ficaram a noite toda lá desesperados. Imagino, né? Eles trabalhavam com peixes, eles compravam e vendiam peixes, eles viviam disso, não tinham pescado nada. E Jesus vai e fala, tenta de novo. Jesus, não entendia nada de pesca, ele trabalhava com móveis, com marcenaria, uma coisa que não tinha nada a ver. Também não entendia nada de lago. Mas o que o Pedro fez? A gente já, suou a camisa aqui. Mas já que o senhor está falando, em cima do que o senhor está falando, eu vou fazer o que o senhor está me pedindo. Foi lá e lançou as redes novamente, e por isso o Pedro pôde viver o milagre. Então aqui está outra lição, que as ordens de Deus, por mais que pareçam uma coisa assim que não fazem sentido pra gente, a gente não tem que discutir. Se Deus está falando para fazer, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. A gente tem que crer nisso, a gente só tem que obedecer e esperar o que Deus vai fazer na nossa vida, nada mais. Então, diante deste milagre, da grande pesca, Pedro se ajoelhou diante de Jesus e falou, nossa, fica longe de mim, eu só posso te adorar, eu me arrependo, eu sou um homem horrível, eu não mereço estar na sua presença. Então, quando ele se arrependeu, ele pediu perdão dos seus pecados a Jesus Cristo, aí sim, só agora ele estava disposto, estava pronto para ser usado por Jesus como pescador de homens. Olha que coisa maravilhosa, né? Olha que lições aqui incríveis. Então tem uma sequência, né? Não é bagunçado assim. Jesus nos mostra aqui uma sequência fantástica, maravilhosa. Primeiro, o desapego de Pedro. O que ele faz? Ele entrega nas mãos de Jesus o que ele tinha de coisas materiais. Quer o barco? Pode pegar. A segunda coisa que Pedro faz é o quê? É ser obediente. Devo lançar as redes novamente? Não peguei nada a noite toda. Foi uma porcaria a pesca. Mas se o senhor está falando, vou obedecer. Então essa foi a segunda coisa. Então, a primeira coisa, o desapego. A segunda coisa, a obediência.
A terceira coisa importante que aconteceu, que foi o arrependimento de Pedro, o coração quebrantado, a confissão do seu pecado. Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem horrível, eu não mereço nada. Pedro se reconhecendo quem ele é, confessando o seu pecado para Jesus. E aí, quarto, o discipulado para ser pescador de homens. Agora sim, ele estava em condições de pescar homens, porque primeiro ele se desapegou do que tinha, segundo ele obedeceu a Jesus, depois ele confessou o seu pecado e agora estava pronto para seguir a Jesus onde quer que ele fosse. E é desse jeitinho que Jesus Cristo quer fazer com a gente hoje em dia. Nada mudou, a sequência é a mesma. Ele convida a gente para segui-lo, seguir seu caminho, seguir seus passos, ir atrás, né, na jornada dele, de nos discipular, de nos ensinar, a fim de quê? De nos transformar para que a gente possa compartilhar e o mundo seja transformado através de nós, pelo nosso bom testemunho, pelas coisas que nós vamos viver e fazer do Evangelho. Jesus Cristo, ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre será. E o que ele quer de nós? Que nós sejamos pescadores de homens. Amém? Bom, irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. Você também foi chamado a ser pescador. Pescador de homens. Onde você estiver. O convite é para você também. Então, você tem que se dispor. Então, disponha-se. Amém? Bom, irmãos, eu me despeço aqui, trazendo aquele abraço, dizendo que o abraço é o encontro de dois corações. E tem aqui o meu abraço de urso para cada um de vocês. Lembrando que o abraço só não dá certo em reunião de pouco espinho, mas ele dá certo demais para pessoas que são como nós, pescadores de homens. Quero também que vocês fiquem atentos para que o Espírito Santo possa lembrar o seu coração na hora que for oportuna, o que está no Salmo 73, versículo 26. Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Amém? Eu me despeço com a palavra de ordem que é: confia em Jesus.